Vamos então dar seguimento à nossa leitura do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. O enfrentamento com a treva. As horas transcorriam com calma, enquanto a noite avançava, iniciando-se a madrugada, quando os membros da sociedade encontravam-se adormecidos, os diligentes trabalhadores de nossa esfera dirigiam-se a algumas residências, a fim de reconduzirem os convidados para a reunião especial que logo se iniciaria. Além dos dois médiuns já conhecidos e dos dialogadores, o nosso irmão Anacleto, que fora o desencadeador do processo grave em curso, a pouco e pouco foram chegando os companheiros, adormecidos, logo despertados, que passaram a tomar conhecimento do programa estabelecido para aquele momento. Ou seja, eles vieram em desdobramento. O corpo físico continua dormindo e o perispírito vai à reunião dos espíritos superiores. Seguindo. Às 2 horas da madrugada, todos nos encontrávamos a postos, qual ocorre em uma atividade normal de natureza mediúnica em qualquer sociedade espírita, quando nosso mentor explicou-nos. Pensamos que logo mais deveremos ter entre nós o Rabino Eliakim Ben Sadoc, ora inteirado de todas as providências defensivas de nossa instituição. Sentindo-se agredido, logo surgirá à frente de sua tropa, desafiando-nos a um enfrentamento mediante as armas da maldade e da destruição a que está acostumado. Não terminara a frase e ouvimos uma voz estridente que vinha de fora, aumentada por aparelho especial, convidando o nosso mentor a que saísse, a fim de enfrentar as consequências do seu ato de revide contra as forças de salvação da humanidade, conforme eles se denominavam, ironicamente. A balbúrdia que nos chegava à audição era ensurdecedora. As vozes, em desespero, misturavam-se aos instrumentos tribais de que se utilizavam, incluindo o som continuado do chofar, qual ocorria nos combates de épocas recuadas que provocavam pânico nos adversários. A voz estrídula e com carregado acento hebraico repetia o convite, culminando com vitupêndios e agressividade, destacando-se a palavra covardes associada à mansuetude de Jesus. Ouvíamos toda a provocação e o benfeitor permanecia em paz, concentrado, sem demonstrar qualquer reação. A sua coragem e a dos seus asseclas, enunciava o desafiante, somente se manifesta mediante a traição, a usança dos métodos bárbaros e infames da Santa Inquisição. Gargalhadas ofensivas estrugiam no ar, choviam a popos de toda a parte, irradiando vibrações de compaixão que se distendiam além da sala na direção do ofensor. Dr. Bezerra mantinha-se aparentemente impassível ao desafio. Nesse comenos, a voz estentória anunciou: se o cordeiro não enfrenta o desafio, o lobo entra para devorar o rebanho. Houve um silêncio repentino, logo seguido de ordens e sons estranhos, semelhantes aos antigos carros de guerra avançando para o combate. Pedindo que nos concentrássemos profundamente, o mentor ampliou-nos a capacidade da visão e pudemos notar que um verdadeiro exército de seres esquisitos avançava em formação de luta. Mentalmente, nosso protetor sugeriu a irmão que liberasse as defesas da entrada e, à medida que avançava a tropa da ofensiva, atrás, em um carro de construção ridícula, algo fantasmagórica e simultaneamente militar, estava o rabino, cercado de alguns dos seus mais eminentes comandados. A sua estratégia consistia em fazer penetrar as defesas um número expressivo de belicosos, após o que ele também e os seus chefes se apresentariam com toda a agressividade, como se ainda estivessem na terra, tal a alucinação que os tornava por inteiro. Vimos que o primeiro grupo adentrou pela sala de conferências, logo seguido do cortejo que conduzia o chefe. Neste momento, o Dr. Bezerra transmitiu ao diretor da instituição a ordem para que fosse fechado o acesso e reforçadas novamente as defesas,
enquanto os canhões da torre de vigia disparavam dardos em quantidade, impondo recuo ao restante dos invasores. O importante era o rabino. Desta vez, estava dentro das defesas da instituição, com os seus melhores combatentes. Notamos movimentação expressiva dos trabalhadores espirituais. Em ordem, acercaram-se dos limites da sala e, como se a mesma fosse constituída por módulos, empurraram calmamente as divisórias, ampliando-a de forma que várias dependências transformassem em um imenso recinto, agora repleto pelos invasores, em fúria selvagem, e os servidores do bem, que nos encontrávamos na parte oposta à entrada, em concentração e em harmonia. Os invasores estudavam emanações borbosas que exteriorizavam um odor pestilento como de cadáveres insepultos. Cães e lobos, alimárias diversas, resguardavam o grupo agressor, enquanto alguns comandantes exacerbados gritavam ordens desconexas num desequilíbrio total. Logo depois do que poderíamos chamar como batalhão suicida, por vir à frente, encontrava-se o rabino e seus chefes, igualmente desequilibrados e paramentados como se estivessem num combate ancestral do seu povo, misturando os hábitos religiosos com os de guerreiros. A nuvem escura que os cobria, defluente das emanações psíquicas dos três vairados, era espessa, ameaçadora, que se fazia reabsorvida pelos mesmos, mas os intoxicando. Nesse momento, enquanto os canhonaços disparavam dardos em torno dos invasores, em forma de advertência, o rebelde gritou furioso. Novamente caímos em uma armadilha dos miseráveis seguidores do Cordeiro, como sempre ocorreu na história. Tentemos o recuo apressadamente. Houve uma debandada em todas as direções, sem qualquer alternativa de fuga, porque as defesas encontravam-se reforçadas, não apenas pelas energias defensivas, como também por uma expressiva quantidade de cavaleiros da Ordem dos Templários, vestidos à maneira dos dias do passado, em atitude guardiã em torno do imenso recinto. Emitindo vibrações de amor, ergueram as mãos e, num hino de louvor a Jesus Cristo, começaram a cantar uma exortação feita de compaixão e misericórdia. Imediatamente começou a chover gotas luminosas de fluidos superiores que caíram sobre os rebeldes e os acalmaram a pouco e pouco. A balbúrdia foi diminuindo e, como que anestesiados pelas energias sublimes, derrearam no solo, libertando-se das grotescas armas primitivas que carregavam. Alguns passaram, a emoção de paz, choro convulsivo os tomou, enquanto outros permaneceram em silêncio, hebetados, quase insensíveis, mas calmos. Em breve tempo, somente se destacava a estranha aparelhagem que conduzia o chefe e seu grupo de comando. Ele blasonava, sentindo-se traído, miseravelmente sitiado, como se fosse um pária, e não a autoridade religiosa que se atribuía valores que não possuía. Aproximando-se do furioso invasor, Dr. Bezerra de Menezes convidou-o a um diálogo fraternal, aureolado de suave claridade espiritual que o envolvia na condição de verdadeiro apóstolo de Jesus que o é. Como dialogar com um inimigo? Aqui venho para combater, não para parlamentar. O meu desejo é da extinção dos infames destruidores da fé judaica, arvorados e possuidores da verdade, tendo como Messias um vagabundo que, ameaçando a hegemonia do Império Romano e a doutrina de Moisés, foi, com justiça, crucificado como banido que o era. Notamos que o atordoado visitante apresentava expressivas deformações perispirituais e os seus olhos avermelhados despendiam raios mortíferos portadores de energia vigorosa, típica do mal, característica das alegorias demoníacas. À medida que falava, irradiava ondas escuras que se diluíam em contato com os fluidos luminosos que ora repletavam o salão e que continuavam descendo. Dr. Bezerra, sem nenhuma reação negativa, respondeu: Não serei eu quem irá parlamentar com o nobre amigo, porque reconheço a própria pequenez e a falta de mérito para este momento de alta significação para muito de nós.
Aguardemos que uma voz mais autorizada venha ter conosco, em nome daquele que o irmão repele veementemente. Neste Comenos, a claridade ambiente foi intensificada, e descendo em nossa direção, surgiu o espírito elevado de Francisco de Assis, vestido com simplicidade dos seus hábitos medievais, irradiando especial luminosidade. Assessorado por alguns dos companheiros de então, constituía um pequeno cortejo de seres superiores que o amor de Jesus enviava àquele ambiente sombrio e caracterizado pelos desventurados que estorcegavam nos sofrimentos que disfarçavam em forma de anseios de vingança e de loucura. À medida que o apóstolo da pobreza alcançou nosso grupo, exclamações de júbilo, de surpresa, de emoção inesperada surgiram de todos os lados. Alguns dos acompanhantes do rabino recuaram tímidos e assustados, enquanto ele manteve-se redutível e soberbo no seu lugar na verdadeira arena em que se transformou o espaço que mediava entre ele e nós outros. Preservando a distância em que fora automaticamente estabelecida, o visitante sublime distendeu as mãos habituadas à caridade e à misericórdia e, com voz inovidável, disse-lhe: Louvado seja o Senhor por todas as coisas, inclusive pelo sofrimento, pelo desespero dos que se apresentam como infelizes e especialmente pelo daqueles que o renegam. A doutrina que os homens têm seguido não é a dele, mas a das paixões humanas. Ele que abençoou a cruz da vergonha, tornando as asas angélicas de libertação, jamais concordaria com qualquer atitude que ferisse os seus postulados de amor indiscriminado, especialmente aos gentios, que somos nós, porque os seus não o quiseram, não o receberam, não o aceitaram. Demonstrando a sua misericórdia, ofereceu as mãos socorristas à mulher equivocada, à adúltera condenada pela lei, aos leprosos do corpo e da alma, sem esquecer de atender aos representantes do Sinédrio, que o buscaram no silêncio da noite, assim como os poderosos do mundo que dele necessitavam. Sem nenhuma jactância, transformou-se em caminho de redenção para todos que estejam saturados do mundo e cansados das suas ilusões, amparando-os com ternura e afeição. Também ao irmão Rabino ele oferece as mãos marcadas pelos cravos da cruz, aplicadas pelo Sinédrio que o impôs ao governante romano, rogando perdão para aqueles que o martirizaram nos dias da ignorância que já vão longe. Não medindo distâncias, nem temendo a reação enganosa dos dominadores terrestres, ele permanece acima de todas as governanças e pressurosas autoridades, pedindo que todos avancemos em sua direção, porque ele nos espera com um fardo leve e um jugo suave. Ele é o momento de libertação que soa para o querido irmão, enganado pela soberba humana, pela equivocada postura de dominador, que é incapaz de dominar as próprias paixões. Adiar esta oportunidade é escrever um doloroso capítulo na sua experiência infeliz por longos séculos. Mesmo o irmão lobo, assim como as irmãs aves, submeteram-se à sua voz quando tivemos oportunidade de os encontrar. Não será, portanto, o irmão rabino, conhecedor das leis espirituais, que pensa que ama quem se escusará de recebê-lo neste momento. Ia prosseguir no seu sublime convite, quando os sons extravagantes aumentaram e o invasor inclemente arremeteu com grosseria, expressando-se de maneira chula e imprópria. Tomado de compaixão, sem nenhum ressentimento em relação ao agressor, o pobrezinho de Deus elucidou. Posso compreender a sua dor, porque também nós, um dia, vimos-nos diante dessa alternativa. Deus ou o mundo? Nosso próprio genitor denunciou-nos ao bispo da cidade como dementado filho rebelde e extravagante que somente lhe proporcionava prejuízos porque optara pelos infelizes. Aqui Francisco de Assis está revelando o que ele viveu, o que o pai dele fez nos dias em que ele estava encarnado. Continuando. Naquele momento decisivo, como num relâmpago, pudemos ver Jesus perguntando: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus? E decidimos ser seu irmão menor. Renunciamos ao fasto, ao apoio fraterno, despindo-nos de tudo que ele pertencia.
envolvendo-me num manto retirado de uma lata de lixo. Tudo quanto é do mundo, no mundo fica, somente nos acompanhando o que é de Deus e dele procede. Não recalcitre, pois, contra o aguilhão, aferrando-se às atitudes perversas daqueles que o maltrataram, iludidos pelo mundo mentiroso, falsamente representantes de Jesus. O ouvinte explodiu num urro de desespero e ódio, retorcendo-se, vitimado pelas dores morais e evocativas da fogueira que lhe consumira o corpo já no distante século XV. Nunca me esquecerei, trovejou, espumando de ira. Jamais perdoarei, mesmo que me venha consumir nas chamas eternas do inferno. Odeio esse desordeiro Jesus e seus asseclas, havendo-me prometido ao longo exílio espontâneo no Hades, onde me organizo com forças da vingança, a permanecer contra aqueles que o pretendem trazer de volta, pois que preferimos o mundo como é, com as suas malícias e crueldades, desassossegos e paixões pelo prazer. Não me venha, pois, com as suas lamúrias, falando-me de humildade, de desprendimento, que não entendo o que significam. O tempo tem-me sido grande amigo, permitindo-me trabalhar na manipulação das mentes, de que me nutro e a muitos dos nossos companheiros sustentam e que também se comprazem na inspiração que lhes transmitimos, ajudando-os a sair da penúria, do sofrimento, da desgraça e dos que os desnorteiam. O Deus de Israel, poderoso e vingador, é o que tenho como modelo e que me determinou o comportamento que venho assumindo, a fim de submeter pela chibata e ferocidade dos gentios miseráveis, que desde a criação estão apartados da sua eleição. Tomado de grande ternura, o nobre Francisco interviu. Que engano cruel de raciocínio serve-lhe de apoio aos pensamentos enfermos. Como pode a terra tão rica de concessões e beleza, neste universo de harmonia, haver sido criada para a desgraça do ser mais elevado que habita, que é o de natureza humana? Como pode a paternidade divina ser destrutiva, desde que é a causa de tudo quanto existe? Será crível que a perfeição produza a degeneração e o desar, que eleja pequeno grupo como sua prole e descarte toda a humanidade que o não conhece e não tem culpa da própria ignorância? O Pai que Jesus nos trouxe é o de todo amor e misericórdia, sendo que a rebeldia, que procede da inteligência humana, ainda em fase de desenvolvimento, tem sido a geratriz do sofrimento que a fará entender o significado da vida, dos códigos soberanos, do equilíbrio e da ordem. Apesar de opiniões diferentes, somos irmãos, procedemos do mesmo útero divino e avançamos para o encontro com a verdade que nos tornará felizes. As palavras eram repassadas de uma ternura infinita e ecoavam na sala como uma especial melodia de amor, sensibilizando os ouvintes amolentados e aqueloutros excitados que iam se acalmando. As turbas haviam silenciado, ouvindo-se vez ou outra o som terrível do chofar. No desespero que o acometia, o sofrido rabino impôs: tudo são palavras sem significado. Aqui estou sitiado, traído mais uma vez, havendo tombado na armadilha soez que me prepararam. Vim para a luta e não para ser aprisionado, e assim mudar de opinião sobre a injunção de suas forças de opressão. Exijo que me sejam franqueadas as portas de saída para que retorne ao campo de ação com os meus seguidores. Serenamente o sol de Assis, repassando pela memória o que faria Jesus em circunstância idêntica, esclareceu. Na situação em que o irmão se encontra, não há como impor condições. Ninguém o traiu ou sequer programou esta armadilha, desde que foi você quem veio com as suas tropas ameaçadoras, sitiando a casa do Senhor, ameaçando as vidas que aqui se reúnem para o festival do amor. Adentrou-se espontaneamente, havendo mandado o grupo de frente para preparar o campo onde a sua altivez devesse imperar. Também conheci de perto a guerra, nos dias em que estive na terra, e como a minha é a batalha contra os inimigos internos, e não os de fora, caí na mão daqueles que eu supunha meus adversários. Fui encarcerado, experimentando o opróbrio que me preparou para o chamado do Senhor.
Posteriormente, para que eu pudesse amar os irmãos da cidade onde fui reduzido e ao que realmente sou, nada. Foi ali, no entanto, que o meu Senhor me libertou e me concedeu a honra de servi-lo. Não lhe parece que ocorre o mesmo em relação ao amigo, que não é combatente, embora cultive a guerra, mas necessitado de luz e de compreensão? Após um breve silêncio no diálogo, interrompido pelo vozerio externo, pelo clamor dos que se encontravam acompanhando o chefe indefeso e violento, asseverou com firmeza: as portas do lar de Jesus estão abertas de par a par, e as defesas estarão diminuídas, permitindo que o irmão recue, que volva à sua região de domínio, fortalecendo-se no mal de que se nutre, assim prosseguindo até o momento em que o ressarcimento do corpo físico o arrebate no proscênio terrestre, sem apoio, sem lucidez, na loucura ou na abetação, na paralisia ou na mutilação. Abram-se as portas desse acesso e esse recinto, determinou com a mesma meiguice de voz. Houve um estarrecimento decorrente da atitude inesperada que a todos nos embaraçou. Logo vimos abrir-se a defesa fluídica, envolvente que guardava a instituição. Lá fora fez-se uma gritaria infernal. Apupos e agressões de todo tipo ecoaram no ar. O invasor, apresentando a indumentária ridícula, com todos os impositivos da ortodoxia, que se revestia como religioso, intolerante, olhou com fúria o mensageiro do amor, deu meia volta, abriu-se uma passagem no grupo que o assessorava e ele avançou, caminhando ostensivamente, demonstrando vitória. Antes, porém, de alcançar a porta, um cone de mífica luz que descia do infinito envolveu o infeliz, que se sentiu estremecer, enquanto uma voz de incomparável beleza interrogou-o: para onde segues, meu filho? Que fizeste a ti mesmo? Só há um caminho a seguir, que é o do amor. Simultaneamente condensou-se de forma humana belo espírito que avançou na sua direção, vindo do lado externo e distendeu os braços, solicitando: ele aqui, meu filho, há quanto tempo nos separamos um do outro? Venho buscar-te, porque não há céus para a mãe cuja filho padeça nas labaredas da infelicidade. Não compliques mais o teu destino. Sou eu, tua mãe Sara, que também foi martirizada contigo, mas perdoou aqueles que nos tentaram aniquilar sem o conseguir. O impetuoso rabino deteve-se deslumbrado ante o acontecimento espiritual incomum, sem forças para resistir à energia que se desprendia da energia maternal, ou melhor, da entidade maternal. Caiu de joelhos, urrando de dor selvagem que o destroçava interiormente. Senhora, eu sou um desgraçado que Elohim esqueceu. Consegui informar em angústia inenarrável. Ninguém me ama, e eu, senhora, fiz do ódio o meu licor de preferência, embriagando-me cada vez mais e esperando a consumação. Meu filho querido, a nobre senhora aproximou-se do doente, envolveu-o em ternura indescritível, abraçando-o, ajoelhada ao seu lado, como somente as mães o sabem fazer. O irmão Alegria aproximou-se com lágrimas que lhe escorriam na face. Completou a cena inovidável, falando suavemente: agora sim começas a viver a liberdade plena? Aproveita. Esta é a resposta de Jesus aos teus clamores, demonstrando-te quanto te ama. Neste comenos, expressivo número daqueles que o acompanhavam, vendo a rendição do chefe, igualmente suplicou apoio e passou a ser atendido pelos cavaleiros templários, que também, como todos nós, tinham lágrimas de emoção, de júbilo e de gratidão aos céus. Inesperada melodia de exaltação a Jesus passou a ser ouvida, cantada por vozes espirituais à distância, enquanto os obreiros da instituição, igualmente equipados de recursos, movimentavam-se em auxílio aos que se rendiam ao amor. Dr. Bezerra e nós outros acompanhávamos os acontecimentos tomados de profunda emoção. A vitória do bem é sempre uma lição de vida. Logo mais, adormecido nos braços maternos, ele aqui em Ben Sadok foi transferido a um lugar especial, no local em que se realizavam as reuniões mediúnicas.
A veneranda senhora agradeceu ao anjo de Assis e a todos nós, e antes de retornar à região que habita, orou: Senhor de Israel e de todas as nações, sede louvado sempre pela grandeza do vosso amor, pela misericórdia do vosso perdão, pela compaixão para com os vossos filhos transviados. Vossa grandeza não pode ser mensurada, nem compreendida integralmente vossas leis de justiça. Submetemo-nos sempre em confiança absoluta aos vossos desígnios que nos conduzem à plenitude. Recebei por misericórdia e compaixão o filho pródigo de retorno ao vosso seio. A todos nós que vos amamos, a perene gratidão era visível a sua emoção. De imediato, entrou no tubo de luz e diluiu-se ante os nossos olhos, orvalados de pranto. Igualmente, o santo de Assis, depois de breves palavras de afeto e gratidão a Hermano e ao Dr. Bezerra, acompanhado pelos seus irmãos devotados, retornou à esfera feliz de onde procedeu, deixando-nos dominados por inexequível felicidade. O diretor Hermano, com voz embargada, acercou-se-nos e apenas moveu a cabeça em sinal de gratidão e de paz, enunciando uma oração de recolhimento e de alegria sem palavras. Olhamos o relógio da parede da sala, assinalava 3h30 da manhã, no dia caminhando para a luz. Que maravilha de capítulo, meus amigos! O amor sempre vence, o amor sempre vencerá. O bem não guerreia, o bem pacifica. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência de nosso estudo. Abraços.